Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse momento nós vamos estudar um pouco sobre a palavra de Deus, né? E hoje é um tema muito importante, né? Digamos, a continuação, né, dos temas que a gente fez anteriormente sobre o sábado. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o domingo, né? E vamos falar um pouco sobre será que esse dia ele é um dia santo? Será que esse dia realmente é esse dia que nós devemos guardar? Bem, o tema de hoje é quando tentaram mudar o dia de descanso. Quando tentaram mudar o dia de descanso. Vamos lá. Embora já tenhamos visto que o sábado é o dia bíblico de repouso, né, como nós vimos nos vídeos anteriores, instituído por Deus, né, observado pelos crentes nos dias do Antigo Testamento, bem como pelo próprio Jesus Cristo, a Virgem Maria, São Pedro, São Paulo e São João nos tempos no Novo Testamento. A maioria dos cristãos hoje santifica o domingo, né? Mesmo com todos esses exemplos que a gente falou nos outros vídeos, né? Mesmo com todas essas provas que o sábado é o dia santo e que todos os personagens bíblicos guardaram o sábado, né? Todos os personagens importantes da Bíblia, né, guardaram o sábado. A gente vê que hoje em dia não é bem assim, né? Hoje em dia as pessoas santificam o domingo. Agora, por quê? Por que as pessoas santificam o domingo em vez do sábado? Nós vamos aprender isso hoje. As profecias falam de um novo poder que lançaria a verdade por terra. Faria isto e prosperaria. Quem fez ou autorizou a mudança? Tem ela o apoio das Escrituras ou é apenas uma iniciativa humana sem autorização e aprovação de Deus? Nesse estudo, essas questões serão esclarecidas. Então é muito importante a gente aprender isso, né? Infelizmente, como diz aqui, um poder, né? Um poder religioso, ele mudou essa lei, né? Do sábado para o domingo, né? E mudou várias outras coisas. E já tem profecias bíblicas falando que isso iria acontecer, que um poder iria surgir e mudar a lei de Deus, né? Mudar a lei de Deus. Agora, será que esse poder ele teve autorização da Bíblia? Será que a Bíblia aprova isso? A mudança da lei de Deus nesse sentido? Então é isso que vamos ver hoje, né? A lei de Deus é imutável. Nós temos que aprender isso. A lei de Deus é imutável. Como eu já expliquei nos vídeos anteriores, né? Como eu fiz um vídeo sobre os 10 mandamentos, né? Que são os 10 passos para a felicidade. Eu expliquei que a lei de Deus é imutável, né? E mostrei na Bíblia que Deus não muda. Deus não muda. Que a lei de Deus permanece eternamente. Então é importante a gente aprender isso, né? A substituição da lei de Deus pelas dos homens, a exaltação por autoridade meramente humana do domingo, posto em lugar do sábado bíblico, é o último ato do drama. Quando essa substituição se tornar universal, Deus se revelará. Ele se erguerá em sua majestade para sacudir terrivelmente a terra. Sairá de seu lugar para punir os habitantes do mundo por sua iniquidade, e a terra descobrirá seu sangue e não mais esconderá seus mortos. Então aqui está falando do juízo final, né? O dia da volta de Jesus, o momento da volta de Jesus, que irá acontecer, né? Então, vamos para a primeira pergunta, né? Quantos e quais são os textos bíblicos que falam do domingo? A gente vai ver aqui bastante texto bíblico que fala do domingo, né? E nós vamos ver se esses textos falam que o domingo é para ser guardado ou não. Vamos ver isso, né? Então vamos lá. Marcos, capítulo 16, versículo 9. É um texto que fala do domingo. Vamos ver. Diz o seguinte:
havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Então a gente vê aqui a primeira menção, né, ao domingo. Aqui fala sobre o domingo, né? Só que naquela época nem existia a palavra domingo, né? Não existia essa palavra domingo, né? Na verdade, domingo significa dia do Senhor. Domingo significa dia do Senhor. E o dia do Senhor sempre foi o sábado. Sempre foi o sábado. Então a gente poderia dizer que o domingo da Bíblia sempre foi o sábado. O domingo, que é dia do Senhor, sempre foi o sábado. Essa palavra domingo só foi colocada para ser mencionado pelo primeiro dia, né? Como se fosse o primeiro dia, só depois de um tempo que a gente vai ver aqui quando iniciou isso, né? Mas essa palavra domingo nunca foi mencionada como se fosse o primeiro dia. Sempre foi mencionada como fosse o 7º dia, né? O 7º dia da semana, que era o domingo bíblico, né? O sábado era o domingo bíblico, que era o dia do Senhor, entendeu? Então, nós vemos aqui que Jesus ele ressuscitou no primeiro dia da semana, e muitos cristãos tentam argumentar que por causa disso a gente deve guardar o domingo. Só que se a gente for parar para pensar, Jesus, o que vale é a palavra de Deus, o que vale é a palavra de Deus. E Jesus nunca falou que é para guardar o domingo só porque ele já ressuscitou. Ele nunca falou isso. Ele nunca disse que, porque eu ressuscitei, agora vocês têm que guardar o domingo. Ele não falou isso. Aí vocês podem dizer assim, não, mas é porque é um dia especial. Jesus ressuscitou no domingo, é um dia especial para lembrar a ressurreição dele. Só que se for parar para pensar, a morte dele também foi especial e importante para o cristianismo. E a gente não guarda a sexta-feira. Ele morreu na sexta-feira. Por que a gente não guarda a sexta-feira? Né? A morte dele é tão importante quanto a ressurreição dele. Então por que a gente não guarda a sexta-feira também? E outra coisa, ele morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo. E no sábado ele fez o quê? Descansou. Você prestou atenção nisso? Ele morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo. Por que isso? Porque ele tinha que deixar o sábado livre para ele descansar no túmulo. Entendeu agora? Então, até na morte dele, ele deu esse exemplo, né, de descanso sabático. Ou seja, a gente é mostrado aqui, na verdade, que ele não deu exemplo para guardar o domingo aqui, quando ele ressuscitou no domingo. Na verdade, ele deu exemplo para guardar o sábado, que ele descansou no sábado, né? Então, não é porque ele ressuscitou no domingo que o domingo é santo. Não. Existem várias coisas que aconteceu em vários outros dias da semana e nem por isso os outros dias são santos, né? Várias coisas importantes aconteceram em outros dias da semana e nem por isso o dia é santo. Então, nós temos que ir de acordo com a palavra de Deus. E nós vimos, né, no estudo anterior que mesmo depois da ressurreição de Cristo, os discípulos de Cristo, Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena, continuaram guardando o sábado. Então é a demonstração que, na verdade, não foi trocado esse dia pelo domingo. É uma demonstração que o sábado continuou em vigência, né? Então, é importante nós entendermos isso. Vamos para outro texto que fala sobre o domingo. Então, em João capítulo 20, versículo 19, também fala depois da ressurreição de Jesus, né, o que aconteceu. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Muita gente diz que tem que guardar o domingo porque aqui foi o momento em que Jesus se encontrou com eles, né? Mas não é bem assim, né? Muitas vezes a gente tenta criar doutrina por cima de textos que não falam nem disso, né? Nós vemos aqui que no momento, no mesmo dia, né? No domingo, que ele tinha ressuscitado, né? Os discípulos eles estavam trancados por causa que eles estavam com medo dos judeus, né? Eles estavam morrendo de medo, né? Da perseguição dos judeus, né? Em querer matar eles também, né? Mataram Jesus, aí
iam querer matar eles também. Só que Jesus apareceu para ele para dar conforto, né? E não é por isso que a gente tem que guardar o domingo, não tem lógica, né? Então, não faz nenhum sentido. Agora, um texto muito usado para argumentar a favor do domingo, né? É Atos 20, versículo 7. Abra na sua Bíblia. Diz assim: No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. A gente vê aqui que muita gente diz assim, ó, eles se reuniram para partir o pão, aqui é a Santa Ceia. Mas não, partir o pão aqui significa que eles foram se alimentar. Apenas isso, se alimentar. Até porque a Santa Ceia, né, não se dá apenas no partir o pão, mas tem também vinho, né, Santa Ceia e vários outros momentos, né, da cerimônia que existe na Santa Ceia, que é importante. Então, o partir o pão aqui é apenas se alimentar, alimentação. Não tem nenhuma prova aqui para dizer que é Santa Ceia aqui, não existe prova. E foi no primeiro dia da semana, então muita gente diz, não, eles fizeram a Santa Ceia no primeiro dia da semana, então tem que guardar. Agora, mesmo se fosse no primeiro dia da semana, não teria lógica a gente guardar, sabe por quê? Porque eles também fizeram uma Santa Ceia na quinta-feira, antes de Jesus morrer na cruz. Eles fizeram a Santa Ceia na quinta-feira, então quer dizer que a quinta-feira é santa também? Tá vendo que como não tem lógica? Então, aqui não é Santa Ceia, e mesmo se fosse Santa Ceia, não teria lógica a gente guardar esse dia, né? Por causa disso. E aqui Paulo, ele só fez isso, ele só se reuniu com os irmãos para partir o pão, né? Para partir o pão, por causa que no dia imediato ele teria que seguir viagem, né? No dia posterior, né? Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Então, ele só fez isso porque no outro dia ele já teria que seguir viagem. Então, ele tinha que se despedir o mais rápido possível. Ele tinha que se despedir da melhor forma possível. Então, ele se reuniu, comeu com alguns deles, né? Comeu com as pessoas lá e exortou, né? Falou da palavra de Deus com eles, né? No primeiro dia da semana. Mas só que não tem lógica dizer que é para guardar esse dia só por causa disso, né? Até porque ele só fez isso por causa que ele ia seguir viagem no próximo dia. E nem era Santa Ceia aqui, não? Então vamos deixar dessas ideias, né? Tem outro texto também que é muito usado. 1 Coríntios 16, versículo 2, diz assim: No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Aqui fala de um momento em que eles estavam colhendo os dízimos ou ofertas, parece, né? Aqui, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Então eles estavam coletando dinheiro no domingo. Então, ó, aí muita gente diz, ó, eu estava coletando dinheiro no domingo, né? Um momento especial, né? Aí tem que guardar o domingo. Não tem lógica falar uma coisa dessa, né? A gente vê aqui que não faz sentido nenhum, né? Eles não estavam adorando ninguém no domingo. Não estavam adorando a Deus no domingo. Eles estavam apenas coletando dinheiro, né? Coletando lá. Mas a gente vê aqui que não faz sentido guardar o domingo só por causa desse texto, né? Então esses são os textos utilizados para a guarda do domingo. Só que a gente vê que não tem fundamento nenhum, né? Nós temos aqui vários outros textos que contradizem totalmente essas argumentações, que são os textos que eu já mostrei no vídeo anterior, que Paulo, João e os discípulos de Jesus guardaram o sábado, né? Eles iam nas sinagogas no sábado, eles adoravam a Deus no sábado. E Jesus também guardou o sábado. Maria, a mãe de Jesus, e Maria Madalena, na morte de Jesus, eles também guardaram o sábado.
Então a gente vê aí exemplos da guarda do sábado e não do domingo, né? O domingo aqui são textos que são utilizados para a guarda dele, mas esses textos são textos fora de contexto, né? Que eles não conseguem, eles tentam argumentar por cima desse texto, mas esse texto não tem nada a ver com a guarda do domingo, né? Esses textos que eu mostrei. Então, nós temos que aprender a estudar claramente a Bíblia, né? Parar de argumentar texto fora de contexto, né? Até porque um texto fora de contexto vira pretexto, né? Vira pretexto. Então é importante a gente tomar cuidado da forma que a gente está estudando a Bíblia, viu? É interessante que nenhum desses textos que a gente viu refere-se o domingo como dia de adoração. E nós vemos, né, na Bíblia, o símbolo da ressurreição de Cristo não é o domingo, como muitos dizem, é o batismo. O batismo é o símbolo da ressurreição de Cristo. Se você for ver o texto de Romanos 6, versículo do 3 ao 8, pode ler esse texto. Diz lá que assim como Cristo ressuscitou dos mortos, como Cristo morreu na cruz e ressuscitou dos mortos, assim nós devemos nos batizar, mergulhando, morrendo para o mundo e ressuscitando para uma nova vida. Isso é o símbolo da ressurreição de Cristo, é o batismo. Entendeu agora? Então, o símbolo da ressurreição de Cristo não é o domingo, é o batismo. Você quer homenagear a ressurreição de Cristo? Se batize, né? Mas não guardando o domingo. Isso aí não tem lógica nenhuma, nem fundamento bíblico, tá certo? Então, o que ocorreria na igreja cristã antes da volta de Jesus? Vamos ver agora. Então, segunda Tessalonicenses 2, versículo 3 ao 4. Diz assim: Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, né? Então, a gente vê aqui, né, uma profecia, né, que iria acontecer, que iria se revelar o homem da iniquidade, o filho da perdição, que é justamente esse poder, né? Não é uma pessoa específica, mas é um poder religioso, um poder que iria se levantar contra a palavra de Deus, contra tudo que é Deus, como diz aqui, e que esse poder, né, essas pessoas desse poder, né, iria se assentar no trono de Deus, no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, né? A gente vê aí qual é o poder religioso que faz isso hoje, né? Então a gente vê aqui que iria deitar a verdade por terra, né? Deitar a verdade por terra. Nós vemos que esse poder iria transgredir os mandamentos, mudar os mandamentos de Deus, mudar completamente os mandamentos de Deus. Nós vemos que é o poder do anticristo, né? É o poder do anticristo, né? Então nós devemos ter muito cuidado com isso, né? A Bíblia diz que a lei de Deus é imutável. Então quando algum poder religioso acaba mudando a lei de Deus, nós vemos que essa igreja, que esse poder religioso está sendo um anticristo, né? Então nós temos que ter muito cuidado com isso, né? Então, vamos abrir também Daniel 8, versículo 12. Daniel 8, versículo 12 diz o seguinte: O exército lhe foi entregue com um sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Aqui é uma profecia, né, que fala também desse poder religioso que iria deitar a verdade por terra, né? Iria mudar totalmente a lei de Deus.
Então nós vemos aí que nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de coisa, né? Nós temos que ter cuidado porque existem muitos falsos profetas, né? E nós temos que se assegurar, né? Para que a gente não seja enganado, né? Porque é muito fácil ser enganado, principalmente nesse mundo que existe tantas verdades, né? Entre aspas. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Agora vamos abrir em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 19. E a pergunta é: que prática era observada entre os pagãos nos tempos de Moisés? Existia uma prática que era observada naqueles tempos. Diz assim: guarda-te, não levante os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber todo o exército dos céus, sejas seduzidos a inclinar-te perante eles, e des culto àqueles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Então a gente vê, né, que naquela época eles tinham o costume de adorar os astros, né, os astros, o sol, a lua e as estrelas. Nós vemos que essa cultura, né, essa prática existiu por muito tempo, né? Existiu desde a época até de Jesus, e desde depois de Jesus morrer ainda existiu, e creia você ou não, ainda existe nos tempos de hoje. Existe nos tempos de hoje, mesmo que as pessoas não percebam. Mas nós vemos que isso começou com Roma, né? Isso começou com Roma, né? Com Constantino. Constantino, ele adorava o Deus Sol. E ele adorava, adivinha que dia? Domingo. Domingo. Então ele adorava no dia de domingo. E o dia do domingo naquela época, para ele, era o dia do sol. Era chamado dia do sol. Não era dia do Senhor, era dia do sol. Então ele adorava o Deus Sol. Ele adorava o Deus Sol no domingo. E quando ele entrou para o cristianismo, né, entre aspas, né, ele se batizou e entrou para o cristianismo, ele mudou a lei de Deus, né, colocando o domingo como se fosse o dia do Senhor. Só que ali ele estava enganando as pessoas, né? Tipo, ele estava colocando no domingo apenas para beneficiar o Deus dele, que era o Deus Sol. Então ele enganou todo mundo, mudando a lei de Deus, dizendo que o domingo era dia do Senhor, simplesmente para beneficiar o próprio Deus dele, que era o Deus Sol. E muitas pessoas, né, foram enganadas, né, por isso. E até hoje, infelizmente, as pessoas são enganadas com isso. Então, como Jesus considerava certas práticas cristãs que não têm fundamento bíblico? Nós vemos que existe uma denominação que diz que é tradição, né? Que a gente guarda o domingo, né? Que as pessoas guardam o domingo e fazem outras coisas, né? Que não estão na Bíblia, por pura tradição. Só por tradição. Mas será que Jesus aprova isso? Vamos ver em Marcos capítulo 7, versículo do 7 ao 8, né? O 7 ao 8. 7 a 8. Então diz assim: em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais as tradições dos homens. Então veja só, né? Jesus condenou essas tradições que vão contra a Bíblia, que vão contra os princípios de Deus, que mudam os mandamentos de Deus, que negligenciam o mandamento de Deus. Então essas tradições são preceitos de homens, né? São doutrinas de falsos profetas. Nós temos que ter cuidado com esse tipo de coisa, né? Muitas vezes a pessoa coloca a tradição acima da Bíblia. Não tem lógica isso. Como colocar a tradição em cima da Bíblia? Acima da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A tradição é coisas e preceitos, doutrinas de homens. Então você vai acreditar em quem? Em Deus ou em seres humanos comuns? Vamos ter cuidado com isso, né? Agora, quem ordenou a guarda do domingo e quando isso ocorreu? Agora vamos para a história, né? Agora vamos ver uma prova histórica, né? A história diz, o que a história diz. Vamos ver agora.
Foi o imperador Constantino que mudou o sábado para o domingo. No dia 7 de março do ano 321 depois de Cristo, a Igreja Romana adotou oficialmente a observância do domingo no ano de 364 depois de Cristo, do Concílio da Calcedônia. Constantino era adorador do deus Sol. Converteu-se superficialmente, né? Ou seja, converteu-se, na verdade era uma mentira, né? Uma estratégia para juntar a igreja com o Estado. Era uma estratégia dele, né? Trazendo à igreja cristã essa e outras práticas pagãs, né? Não foi só a guarda do domingo que ele trouxe para a igreja cristã, mas ele misturou prática pagã dentro do cristianismo. Então é muito difícil, né, essas coisas, né? A gente tem que ter cuidado com isso, né? Porque ele enganou muitas pessoas com esse discurso, né? Enganou muitas pessoas com essa sua estratégia. E será que nós estamos sendo enganados até hoje? Muitas pessoas são enganadas até hoje. Então será que a gente está sendo também? Tome cuidado com isso, viu? Tome cuidado. E quem deve ter prioridade em nossa obediência? Vamos abrir em Atos 5, versículo 29. Atos 5, versículo 29 diz assim: Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Entendeu agora? Antes importa você obedecer a Deus e não os homens. Entendeu agora? Deus acima de todas as coisas. O próprio mandamento de Deus diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas, colocar Ele acima de todas as coisas, colocar Sua palavra acima de todas as coisas. Então, que a gente venha a deixar de ser enganado por doutrinas e tradições humanas e venhamos a se voltar para a palavra de Deus e o que a palavra de Deus diz a respeito, né? Então, domingo não é o dia de guarda, é um dia falso. É um dia que colocaram, né, Constantino colocou justamente para substituir o dia do Senhor, que é o sábado. Então, tome cuidado. Espero que tenham gostado desse vídeo, né? Foi isso, o estudo de hoje. E que vocês possam assistir também o meu próximo vídeo, né, que eu irei fazer, né, sobre a palavra de Deus. Então, espero que tenham gostado e até mais.